Olá, que é a psicóloga Eduarda Naidel. Eu estou arrumando aqui as coisas enquanto a gente não começa. Vou esperar o pessoal começar a chegar para a gente dar início à live, né? Vocês viram que a gente acabou divulgando bastante a respeito dessa live. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental, a saúde física e mental dos idosos, nesse momento em que a gente está realmente num distanciamento social muito grande, né? Então, rapidinho eu vou falar sobre quem somos nós, né? Qual é a nossa proposta como grupo. Somos o Vínculos, um grupo, né, que surgiu a partir da especialização em TCC na PUC-Rio. Então, é um grupo novo, digamos assim, um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, um grupo de muito trabalho, que a gente se propõe realmente a investigar questões referentes ao casal, à família e à sexualidade. Eu sou Eduarda Naidel, eu sou psicóloga, doutora em psicologia clínica, especialista em gerontologia, mestra pela PUC-Rio e especialista em TCC pela PUC-Rio também, né? Foi a partir de lá, de 2018, que a gente iniciou o estudo de especialização e no segundo semestre a gente começou com as aulas mais práticas, digamos assim, né? E a partir daí, de acordo com cada grupo, era estudado uma questão, infância, adolescência, adulto. Nós ficamos com a parte de casal, família e sexualidade, e a partir daí que nos tornamos um grupo que deu muito certo lá. E a gente pensou que seria bacana da gente continuar junto, porque a partir do momento que a gente se formasse, a gente perderia, né, aquelas discussões, as trocas, né, profissionais e também pessoais, né? Muitas questões a gente conseguiu trabalhar ali em grupo que foram essenciais para o nosso percurso acadêmico, né? Então, o Vínculos ele é formado pela Amanda Dias, o Everton Pubel, a Mariana Perdigão, a Natália Garcia, a Paula Caldeira e a Chay Bittencourt, além de mim também. Né? Cada um ali tem uma área que se identifica mais. Eu trabalho bastante com os idosos, né? Então, dentro dessa questão, trabalhos familiares dos idosos, a questão dos idosos, né? Com a família, o casal idoso e a sexualidade do idoso, né? A gente tem uma proposta bem bacana de não só atender aos pacientes, mas também passar conhecimento para os pacientes, para os familiares, né, para os cuidadores ou, enfim, profissionais de saúde que trabalhem com essas pessoas, né, com esses pacientes, mas também da gente poder trocar a nível acadêmico, né? Desenvolvendo artigos, trabalhos, enfim. Então, essa é a nossa proposta. A gente quer colocar realmente o grupo Vínculos num patamar de referência nos assuntos a respeito do casal, família e sexualidade. Bom, agora a Mariana entrou. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Olá, já tô aqui? Tá, já tá. Então, a convidada, a gente hoje inicia as lives com a Mariana Diniz, que é fisioterapeuta, especialista em gerontologia, e ela vai se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela, do que ela gosta de trabalhar, do que ela gosta de fazer, e aí depois a gente começa a nossa conversa, ok? E aí, Mariana? Então, gente, meu nome é Mariana Diniz, sou fisioterapeuta formada pela UFRJ, especialista em gerontologia pela UF. Eu trabalho com idoso desde que eu me formei, né? Foi uma paixão que surgiu de uma iniciação científica, na verdade, que eu fiz lá na UFRJ. Me apaixonei pela área da gerontologia e eu trabalho nisso desde 2011 que eu me formei, então são 9 anos já fazendo agora. Em março, realmente, foi quando eu comecei os atendimentos a idosos. Então, são 9 anos dedicados aos meus idosos queridos e amados.
E é interessante quando a gente para pensar quanto tempo que a gente já está trabalhando com esse público, né? E quanto que a gente vê, com o passar do tempo, o aumento da necessidade da gente ter mais profissionais trabalhando com eles, mais especializações, mais cursos, mais informações, porque a gente sabe que a nível mundial está sendo realmente muito grande, né? As estatísticas com relação ao envelhecimento e aqui no Brasil também, né? Então, nesse momento, a gente fica realmente muito preocupado com os idosos por conta disso, por conta da gente saber que é um público que necessita de muita ajuda, de muito acompanhamento, mas nem sempre tem tantos profissionais ali capacitados para trabalhar com eles, né? É verdade. É um público. O Brasil está se tornando um país mais velho, vamos dizer assim, né? Claro que a gente não chega aos pés da Europa, mas a população brasileira está envelhecendo. Aquela famosa pirâmide que a gente aprendia lá na escola, a gente sabe que o topo dessa pirâmide cada dia mais aumenta e a necessidade da gente falar para os idosos e sobre os idosos também aumenta, né? E a necessidade da gente conhecer pesquisas, tudo relacionado a essa área. E agora, né, eles entraram no centro da discussão, né, do novo coronavírus. Exatamente. E por mais que a gente não queira falar tanto a respeito, a gente precisa falar a respeito, né, dessa pandemia, porque os idosos, quem trabalha com idoso, está muito preocupado, porque sabe das do grande risco que eles correm. Eles muitas das vezes não se preocupam tanto, mas a gente, como profissional de saúde, a gente presta bastante atenção nisso. E aí, por isso que é importante a gente falar de dar dicas, né, de trazer questões que trabalhem com esses idosos, e aí a gente pensou muito em unir esses dois âmbitos, né? A saúde mental e a saúde física, porque ao mesmo tempo que a gente precisa estar com o nosso corpo bem, a gente precisa estar com a nossa mente bem, né? Um acaba não funcionando se o outro não tiver legal. E aí, o que você costuma ver, sem pensar um pouco nessa questão do coronavírus, dos seus pacientes, quais eram as demandas que eles mais traziam com relação à parte física? Né? Era dores, dificuldades, de uma maneira geral. Eu tenho um grupo de idosos assim que eu trabalho hoje em dia, normalmente são acometidos por alguma doença, de alguma comorbidade já, né? Ou era uma sequela de AVC, o AVE no caso, ou era o Alzheimer, e que aí a gente sabe que a lentificação dos movimentos começa a causar encurtamentos musculares, ou então era Parkinson, com algum tipo de Parkinson, né? Da doença de Parkinson. Então, eles já tinham essas demandas realmente de estarem um pouco mais restritos, né? Em casa. Outros não, eu tinha idosos bem saudáveis mesmo, que eu já acompanhei eles há muito tempo, eles acabaram ficando para fazer uma atividade física, aí eu atuava mais com eles sobre fisioterapia preventiva, né? Eu ia mais para esse campo da prevenção, mas as demandas deles já eram algumas demandas realmente de restrição. Claro que eles saíam, eu sempre encorajei eles a saírem de casa, né? Aí dar uma volta no quarteirão, aí ia de uma ponta de uma esquina a outra. Eles saíam, assim, tinham essa pouca mobilidade, mas eles a maioria já tinha uma certa restrição em casa, assim. Então, essas eram as demandas deles, né? Essa questão física mesmo. E, como eu falei, eu tinha idosos ativos, né? Tenho idosos ativos. E eu já tinha esses idosos mais restritivos mesmo. Até mesmo no meu consultório, e é muito engraçado como a gente vê que muda o perfil. Né? No meu consultório, eu vi realmente idosos que tinham uma capacidade de poder sair, de poder andar, passear, fazer atividades, obviamente não como eles faziam antes, tinham as suas restrições, a sua lentificação, algumas dores, incômodos, enfim, mas ali o que pegava muito mais era a parte psicológica. Né? Então, assim, não tenho motivação para sair, não tenho vontade, não tem quem me acompanhe, tá muito perigoso, as ruas não são boas, né? As calçadas não são boas para eu ficar andando, então eu tenho medo. E aí a gente vê que louco que é, né? Alguns que realmente querem muito sair, querem fazer algumas atividades e não conseguem, têm uma dificuldade.
e outros que poderiam, né, tenham a capacidade de sair, mas que uma outra coisa, uma outra questão acaba impedindo. Eu lembro que tinha uma paciente que ela foi diagnosticada com demência, né, doença de Alzheimer, e a grande questão dela acabou gerando uma depressão por esse diagnóstico da doença de Alzheimer. Ela ficou muito mal, ficou muito chateada, ela tinha muita consciência, porque foi bem no iniciozinho, e tudo na vida dela ela colocava com relação ao Alzheimer, né? E aí, depois de conversar bastante com ela, na verdade eu fui descobrir que ela tinha um problema muito sério no joelho, e por isso que ela não podia mais, não é que ela não podia, né, mas ela tinha muita dificuldade de ir até o mercado para fazer algum tipo de compra, de ir na igreja, né, de visitar as filhas andando, e também de andar de bicicleta, que era algo que ela gostava muito, né? Então, você vê, ela tinha realmente uma dificuldade, uma limitação ali que era física, mas ela colocava tudo na cabeça, né? Ela colocou de uma maneira que ela quis justificar uma dor que ela estava sentindo muito grande por ter o Alzheimer, então ele era o grande problema da vida dela, né? Ela tinha a capacidade de realizar a tarefa, mas alguma coisa mental segurava ela, né? E isso é muito complicado. Da mesma maneira que às vezes... Não, isso acontece muito. É realmente assim, a dor física, ela atrapalha muito o psicológico da pessoa, né? Ele se sente com medo. Ele tem medo de repente, por causa dessa dor no joelho, de cair no meio da rua. Ele tem medo de não aguentar, de tropeçar e causar algum ferimento mais grave, alguma coisa assim. Realmente, a dor afeta muito o psicológico da pessoa, né? Como você bem disse. Sim, exatamente, né? E a gente vê o quão às vezes é contraditório, porque alguns pacientes eles têm uma capacidade muito boa de locomoção, uma capacidade motora boa, mas às vezes a cabeça deles não segue aquilo. Em outras situações, eles têm uma capacidade muito boa de raciocínio, de funções executivas, várias capacidades cognitivas, né, que ele consegue realizar muito bem, mas aí a parte física acaba atrapalhando, né? Então, o ideal realmente é que esses dois pontos sejam trabalhados, né? Vou até aproveitar agora, se vocês que estiverem assistindo agora a live tiverem alguma pergunta, alguma questão para a gente responder, vocês vão colocando aí que durante a nossa conversa a gente vai tentando responder, tentando trazer um pouco de luz a isso, né? Tem algum caso que você tenha percebido de paciente que tem alguma dificuldade de locomoção e que você veja ali que não é nem tanto da parte física dele, mas é muito mais ele não acreditar em si, ou às vezes as pessoas segurarem ele para ele não tentar fazer alguma coisa? Sim, tem. Já tive vários casos, né? Agora, nesses últimos tempos, eu estava com uma paciente em específico e que o problema dela era muito mais o medo, e o medo que a família colocava nela, né? Os filhos tinham ali, tipo, uma super proteção, e, e isso dificultava muito o meu trabalho. Eu não conseguia avançar realmente com ela, porque ela tinha medo. Então era assim, era uma gritaria. Vamos levantar, né? Aquela ajuda toda, aquela. E ela começava, não, 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 não. Então eu fazia muito mais força com ela, né? Uma coisa que eu teoricamente não deveria fazer, mas eu. E ela agarrava nos meus braços de uma maneira que assim, até uma hora que eu falei, olha só, a gente vai ter que entrar com um psicólogo, só que eu acho que você sabe mais do que eu. Essa fase é uma fase que eles acham que psicólogo ainda é aquele estereótipo que é só para doido. E ela falava, mas eu não sou doida. Né? Então eu falava assim, não, ela só. Aí eu tentava mudar o nome. Eu falei, não, ela só veio aqui conversar um pouco com a senhora, né? A gente tenta maquiar uma verdade, né? Ela falou, não, ela só vem aqui conversar um pouco para a senhora, porque era justamente isso, assim, tem horas que o psicológico, ele atrapalha muito o trabalho do fisioterapeuta, né? E era assim,
Eu chegava a sair da casa dela exausta, assim. Teve um dia que eu falei, eu não tô aguentando mais. O meu psicológico começou a ficar abalado também, porque Uhum. era a família que não. Eu falei assim, teve um dia que eu falei, olha, vocês não estão me ajudando, né? Vocês estão com medo, vocês passam esse medo para ela. E aí, mas a gente vai tentando trabalhar. Agora, né? Infelizmente, eu tô sem atender os meus idosos e creio eu que Uhum. meu trabalho com ela vai regredir muito, né? Mas assim, eu parei nela justamente nesse pico de eu não estar conseguindo avançar e tentar convencê-la a procurar um psicólogo. Uhum. O grande problema agora nesse momento em que a gente está vendo desse distanciamento, né, social e principalmente com uma ênfase muito maior aos idosos é essa interrupção nos tratamentos, né? E eu ia muito à casa de pacientes, né, principalmente aqueles que tinham uma dificuldade maior, aí no sentido de cognição mesmo, pacientes meus que tinham dificuldade grande, pacientes que já num processo demencial, que não consigo continuar com atendimento online. E aí eu sinto que, de fato, esse processo agora vai dificultar bastante no momento do retorno, porque tudo que a gente trabalha sempre seguindo uma rotina. E acaba que muitas das vezes a família não continua com com aquele empenho. E, às vezes até quando a gente está trabalhando, é aquilo, tá com aquele profissional de saúde, ele vai lidar com aquilo e eu não vou precisar trabalhar com isso, né? E aí quando a gente sai, os idosos eles ficam desamparados, né? Isso é muito complicado. Eu vi que você falou bastante no seu Instagram a respeito das quedas. Da importância que a gente tem que ter no momento de observar como aquele idoso está andando, como ele se levanta, como ele se movimenta, para evitar as quedas. Seria interessante você falar um pouquinho antes da gente entrar, assim, tipo, em atividades que a gente poderia realizar com eles. O que você poderia falar, assim, a respeito das quedas, da importância da gente prestar atenção nisso? Então, o que acontece? Queda sempre foi o maior fator, um dos maiores fatores que levam os idosos ao hospital, né? Tem a queda, a infecção urinária, a queda. Então, agora nesse momento de coronavírus, o que a gente não quer é que esse idoso vá a um hospital. Então, o que acontece? A gente tem que prestar atenção em quedas, porque as quedas, 70% acontecem dentro da própria casa, com pessoas em casa, né? Não é assim, o idoso está sozinho, não. É com pessoas em casa e acontecem as quedas, né? Eu sempre dei essa orientação aos meus pacientes de não ter tapetes em casa. O idoso, principalmente a mulher idosa, ela tem aquele prazer de ter a casinha toda arrumadinha. A gente sabe que idoso adora um paninho em cima dos móveis, Uhum. adora uns tapetinhos aqui, uns tapetinhos ali. E eu sempre falei, gente, tapete só onde é necessário. Onde que é necessário um tapete, então? Cozinha, porque o chão da cozinha molhado também pode ser um fator de queda, né? E o tapete da cozinha tem que ser completamente aderente ao piso, né? Agora você consegue encontrar com mais facilidade esse tipo de tapete. E tapete em banheiro, só. E o tapete do banheiro também, super aderente ao piso, né? Só, não precisa ter mais tapete em lugar nenhum da casa. Mariana, um tapete do lado da cama. Eu não aconselho, né? Porque o idoso vai levantar à noite, de repente aquele tapete não está bem preso ali, escorrega e acontece a queda, né? O problema da queda não é nem a queda em si, é a fratura que vem da queda, né? Então, assim, principalmente nesse momento, é redobrar a atenção com fatores de queda, coisas que são deixadas no meio do caminho, o sapato que é deixado no meio do caminho, o próprio chinelo do idoso, a maneira que você tem que deixar ele embaixo da cama, né? Posicionar embaixo da cama de uma maneira que seja fácil dele colocar o chinelo, mas que quando ele for levantar, ele não tropece no próprio chinelo. A altura os box são muito altas.
para alguns idosos, por exemplo, eu quando for idosa, a cama vai ser muito alta para mim, entendeu? Porque eu só tenho 1,57 m. Então, para alguns idosos, a cama fica muito alta, para outros é numa altura maravilhosa. Eu tenho um paciente que tinha 1,91 m, a cama era maravilhosa pro tamanho dele. Então, assim, até aconselhei uma paciente minha, elas trocaram a cama, voltaram para o modelo antigo e isso facilitou a vida da idosa, porque ela é semidependente, né? Então ela levanta da cama sozinha, isso facilitou. Então, assim, a altura da cama é importante também para evitar uma queda, principalmente à noite. Deixar sempre uma luzinha do corredor que leva ao banheiro ligada. Tem algumas tomadinhas agora que você compra, bota do lado da cama, assim, que fica uma luzinha, sabe? Para iluminar o caminho. E idoso que é semi-dependente, o que eu falo assim, que não é totalmente ativo, que é semi-independente ou dependente, nunca dormir num quarto sozinho. Porque tem que ter outra pessoa no quarto, porque se a pessoa levantar, a outra pessoa tá ali, ela vai sentir que levantou e vai poder auxiliar a saída ao banheiro ou à cozinha, pegar um copo d'água. Então, nesse momento, assim, a gente tem que ter cuidado com esse fator de queda, porque eu não quero que esse idoso vá ao hospital, entendeu? Então, são medidas que são medidas bobas, que às vezes a gente não dá atenção e que ocasionam queda. Uma outra coisa também é em relação ao animal de estimação. Alguns animais, eles gostam de ficar no pé do idoso. Então, assim, não vou falar para tirar do convívio do idoso, não é isso, mas assim, é prestar mais atenção nesses casos, entendeu? Ensinar o idoso quando fala assim, quando quiser levantar, primeiro tira o cachorro, fala assim, vai para lá, não sei o que, algum comando desse do cachorro, algum comando ao cachorro que o cachorro se afaste e o idoso possa levantar e possa caminhar sem essa interferência. Então são medidas bobas, básicas, mas que devem ser tomadas para a gente evitar que esse idoso fique longe do hospital nesse período. Chegou uma pergunta. Que tipo de atividade eu posso propor para entreter? A gente vai entrar nisso. Então, nesse sentido, a gente sempre propõe que aquele idoso ele saia, ele vá fazer alguma coisa fora, ele vai fazer uma atividade ao ar livre, e nesse momento a gente tem que fazer exatamente o oposto, né? A gente tem que pedir para ele não sair, para ele se preservar dentro de casa, para ele se manter o máximo possível, máximo não, né? O tempo todo dentro de casa. E aí começam os grandes problemas. A gente está vendo aí bastante na televisão, em reportagens, o quanto que os idosos, que a gente já sabia, são teimosos, né? E o quanto que eles não estão respeitando, saem, vão para a rua fazer um monte de coisa. Então, essa live ela tem uma proposta muito da gente tentar trazer algumas dicas de como que a gente pode ajudar esse idoso a continuar tendo as suas atividades físicas e as suas atividades mentais dentro de casa, né? O que a gente pode fazer, o que a família pode fazer, o que o próprio idoso, se ele tem uma consciência maior, se ele tem assim uma autonomia maior, o que ele pode fazer, né? Eu vejo aqui de casa mesmo, meu pai, ele corre, ele faz exercício físico na praça, e ele tá, assim, surtando completamente, porque ele não tá podendo fazer a corrida dele, não tá podendo encontrar o grupo de corrida dele, não tá podendo fazer as atividades dele lá com um grupo de amigos, né, que acaba se tornando amigos. E aí assim, todo dia de manhã eu percebo que assim, ele vai, levanta, faz o alongamento dele, faz alguns exercícios aqui para minimamente se manter ativo, né? Então, você como fisioterapeuta, teriam algumas atividades para que esse idoso pudesse realizar dentro de casa, que não fossem atividades assim perigosas, que não provocassem talvez uma queda ou que ele se machucasse, atividades que trouxessem de volta para ele a sensação de estar realizando algo, né, prazeroso, né, colocando ali a energia dele para fora, mas sem estar na rua. Teriam algumas atividades que ele poderia fazer dentro de casa? Teria. Mas antes de eu falar dessas atividades, eu queria falar assim que eu acho que é importante
Assim que começou essa questão de quarentena, eu logo suspendi meus atendimentos, obviamente, porque além de eu lidar só com idosos, meu grupo de pacientes são acima de 80 anos, né? Todos eles têm agora acima de 80 anos. A mais velha que eu tenho, inclusive, fez 100 anos agora durante a quarentena. Então, assim, quando começou a quarentena, eu logo suspendi, principalmente também porque eu tô grávida, eu também sou grupo de risco. Também, Então, e no texto que eu mandei para os pacientes, eu falava assim, olha, a gente vai entrar em quarentena, a primeira coisa que eu acho é você tentar explicar para o idoso o que está acontecendo no mundo. E outra coisa que eu falei no texto foi, e não deixe eles ficarem o dia inteiro também vendo o que está acontecendo no mundo. Explica o que está acontecendo, por que ele vai ter que ficar restrito dentro de casa. E já isso daí já é uma dica de saúde mental, né? Pois é. Exatamente, porque isso acaba fazendo com que aquele idoso, que às vezes, de fato, ele precisa saber o básico da situação, né? Agora, tanto o idoso quanto qualquer outra pessoa, a partir do momento que você fica o dia inteiro assistindo 20 jornais falando a mesma coisa e você vai somando o número de mortes, somando o número de pessoas infectadas, somando as catástrofes que estão acontecendo por aí, obviamente isso não vai fazer bem para a nossa mente, né? Pode gerar uma depressão. Idosos que têm questões ansiogênicas, né, que têm realmente sintomas ansiosos, sintomas depressivos, tudo isso vai acabar se agravando. Né? Então é muito importante isso, que a gente consiga realmente conversar com esse idoso, explicando o que está acontecendo, a gravidade do que está acontecendo, mas sem também colocar um peso tão grande que esse idoso ele sinta medo a um nível extremo. Ele precisa sim se sentir preocupado, mas não com medo. Então, aqui o Everton está falando, então a mensagem é tanto para os idosos quanto para os familiares. Sim, às vezes até mais para os familiares, porque são esses familiares que vão precisar estar, né, ali com o idoso sempre, conversar com ele, né? A Luísa perguntou assim, quando eles não acreditam? Pois é, eles têm essa mania de não acreditar, achar que é uma teoria de conspiração. São mais experientes, né? Eles têm toda uma vida. Quem somos nós, meninas jovens? Meninas jovens, falando para eles o que eles precisam fazer, né? Mas é isso que eles falam. Quem são vocês que falaram que eu ficar em casa? Mas exatamente. Assim, a maioria até que... Mas é engraçado que até que eu perguntei a alguns pacientes meus, assim, a maioria tá tranquila, tá em casa, assim. Claro que tá surtando, tá querendo ir pra rua, tá querendo... Como todos nós, gente. Eu também. Tem horas que... Mas a maioria... Até que a maioria se comportou, assim. Muito bom. São idosos mais conscientes, né? Mas eu acho que é isso que... Mas sabe o que é? Eu acho que a família também tem o Everton falou, mas a família tem um grande papel nisso, nessa questão do convencimento e de você mostrar para eles que eles devem ficar em casa até mesmo por uma questão de proteger a própria família, porque aí eu acho que eles ficam. Quando e você bota tudo exemplo, né? Porque ele fala, todo mundo tem que se proteger e tudo mais, mas olha lá, meu filho tá saindo. Óbvio que isso é uma questão realmente para ir para o médico, especificadamente, você pega o carro, vai no médico, volta, ou então para você ir trabalhar, que tem pessoas que não tem como parar de trabalhar. Agora, de fato, poxa, meu filho todo dia ele vai ficar ali na pracinha com os amigos, ou ele vai visita no fulano, beltrano e ciclano, por que eu não posso, né? Então vai muito também do exemplo. Não, e essa questão de você botar assim a responsabilidade e falar assim, olha, se você for, é capaz de você voltar e contaminar a família. Eu acho que isso pesa para eles, porque quando você fala assim, você pode ficar doente. Você até botou no texto de apresentação, doente eles já são, a maioria deles já tem um monte de doença. Então, vai assustar eles, né? Não vai assustar eles, mas eu achei bonito o exemplo da minha avó. Minha avó, ela se comportou assim, no início ela estava querendo ir para a igreja, querendo sair no mercado. Aí meu pai falou, mãe, no mercado não, deixa que eu vou no mercado para a senhora. Mas ela falou um negócio, eu vou me cuidar porque eu quero ver a minha bisneta nascer. Quer dizer, foi tão bonitinho da parte dela. Ali uma motivação, né? Sim, eu acho que a família tem que procurar alguma motivação para convencer aquele idoso a ficar em casa. Agora... Não, fala.
Rapidinho. Até, acho que há 2 semanas mais ou menos eu fiz uma live com uma jornalista do SBT, a gente estava conversando a respeito, né, exatamente disso, de como que a gente poderia convencer os idosos. E aí eu falei da grande importância que às vezes, a maneira como a gente fala, né, assim, não é simplesmente, tem que convencer aquele idoso, tem que dizer para ele o que ele tem que fazer. Se é uma família que é uma família amorosa, que é uma família que demonstra o quanto aquele idoso é importante para ela, obviamente para aquele idoso vai ser muito mais fácil dele falar, pô, essa minha família, ela é sempre presente, ela está sempre comigo, ela cuida de mim. Então, de fato, ela está se preocupando, não é simplesmente algo sem sentido, ou está seguindo simplesmente uma ordem, né, um comando do governo, ou da saúde, da OMS, qualquer coisa assim do gênero. E é diferente quando aquela família ela não tem uma proximidade com o idoso e ela chega e fala, você não pode sair. Mas por que eu não posso? Não interessa porque você não pode. Eu estou dizendo que você não pode porque disseram que não pode, porque você pode morrer, porque você tem doença, porque você pode contar. É tudo a maneira que você fala e passa para aquele idoso. Sem falar também de você perguntar para o idoso se ele entendeu. Porque você pode explicar com mínimo termos e assim, temos questões de escolaridade, temos questões de cultura, temos questões dessa diferença de faixa etária mesmo. Então, assim, às vezes a comunicação ela fica muito difícil entre as diferentes gerações e a gente precisa ter total certeza de que aquele idoso está compreendendo, porque quanto melhor ele compreender, mais fácil vai ser dele realizar as tarefas ou de realizar as tarefas dentro de casa, de se comportar, né, de ficar em casa, de estar se sentindo bem. E aí, já rapidinho entrando um pouco nessa questão da saúde mental, é se perguntar também por que esse idoso está querendo tanto sair de casa, ficar fora de casa, sendo que a família toda está dentro de casa. Né? Então, assim, será que essa família está incluindo esse idoso nas atividades do dia a dia? Será que esse idoso ele se sente confortável de estar ali na mesa com as outras, com os outros membros da família? Será que ele tem voz? Será que ele tem presença? Será que as pessoas ali estão tendo realmente um relacionamento bacana dentro desse contexto? Então, acho que isso é bem interessante da gente começar a pensar, né? O porquê será que é só teimosia ou tem alguma coisa por trás disso, né? Exatamente isso. E assim, agora você tinha me perguntado sobre as tarefas. Vou falar um pouquinho, realmente assim, por que é importante manter esse idoso ativo, né? A gente sabe Gente, eu tô grávida, as palavras somem. A gente sabe... Eu não tô e as palavras somem pra mim, então, ok. Só pra justificar no teu caso. A gente sabe dos malefícios do que é um idoso que é muito parado, né? Daquele idoso que não tem... que não é ativo, né? A gente já sempre fala assim, que a gente tem que propor atividade. E nesse momento de confinamento dentro de casa, e muitas vezes a casa não é casa, é apartamento, e o apartamento é pequeno, a gente tem que procurar atividades para manter esse idoso cada vez mais movimentando. Eu brinco com meus idosos que as nossas articulações são igual... Gente, não é maçaneta. É igual... Engrenagem também não. Não é engrenagem, é igual engrenagem. Se a gente não botar um olhinho ali, se a gente deixar aquela engrenagem parada, ela enferruja. Então, nossas articulações, elas não podem enferrujar, né? Principalmente a dos idosos. Então, a gente tem que propor a eles maneiras de colocar eles mais ativos, né? Dentro de casa. Então, assim, o que eu sempre deixei para os meus idosos tarefas para eles fazerem dentro de casa, mesmo eles fazendo fisioterapia, né, para eles se movimentarem. Então, eu sempre falei assim, movimento é vida. Então, nesse momento de confinamento, o movimento é mais vida ainda. Não deixar ele ficar o dia inteiro sentado no sofá vendo televisão, não deixar ele o dia inteiro deitado numa cama. Dependendo do grau de independência dele, né? Você colocar ele para fazer as atividades de vida doméstica não é escravidão. Porque algumas pessoas falam assim, eu vou botar meu pai, minha mãe, meu Deus, eles já trabalharam a vida toda. Que ótimo, trabalharam a vida toda, mas eles ainda podem trabalhar mais um pouquinho. Porque se você tira...
Exatamente, se sentir útil. Eu sempre preguei isso. Eles precisam se sentir úteis. Então, assim, deixar eles realizarem as tarefas de atividade de vida diária, né, das atividades domésticas. Eles falaram assim, tô com sede. Gente, eu falo assim, levanta e pega a água, não traz a água até ele, né? Nesse momento de confinamento, mais ainda. Mãe, pai, tá com sede, eu tô tão cansada agora, o senhor pode levantar e ir lá na cozinha pegar para mim? Entendeu? Então, assim, algumas coisas assim, dependendo do grau de independência ou dependência dele. Também outra coisa, a gente não tem ainda estudos sobre a vitamina D em relação ao coronavírus. Eu não vou falar disso, porque ainda a gente não tem embasamento científico o suficiente. Mas a vitamina D para os ossos é maravilhosa e eu preciso dela. Então, o idoso ele tem uma deficiência, uma carência de vitamina D muito maior do que os adultos, vamos dizer assim. Então, eu preciso que esse idoso pegue sol. Eu sempre falei assim, eu sempre falei para os meus pacientes, pega sol pela manhã, agora mais do que nunca. Eu preciso que esses idosos peguem sol por causa da vitamina D, e a gente sabe que a vitamina D, fixação de cálcio, e cálcio é osso. Eu preciso que esses ossos sejam mais resistentes, mais saudáveis. Então, pega sol pela manhã. Se você mora numa casa com um quintal, fazer ele caminhar nesse quintal, né? Se não mora, enfim, tem a janela, abre a janela, pega o sol, precisa de 15 a 20 minutos de sol pela manhã, até 10 horas da manhã, que é o sol bom, a gente está no outono, então até 10 horas da manhã. A gente pode propor a eles também atividades como catar feijão, a gente trabalha o movimento da pinça, então assim, quando você for... Quê? Não, e assim, super criativo, né? Então assim, vai fazer feijão. Poxa, mãe, cata o feijão para mim. Poxa, pai, pode me ajudar? Eu sei que alguns idosos são resistentes a isso, principalmente homens, né, que não vão querer catar feijão, mas assim, eu preciso que eles façam esse movimento da pinça, né? E até mesmo por uma atividade cognitiva também, de concentração, a pessoa fica ali catando feijão. Atividade como... É bacana porque é uma atividade que assim, você está colocando aquele idoso para fazer uma tarefa, que se a gente for parar para pensar uma tarefa motora, né, de psicomotricidade, mas ao mesmo tempo ele está fazendo algo corriqueiro, da rotina, da do rotina dia a dia. da casa. Muito melhor do que você pedir para ele sentar, fazer, faz essa tarefa, faz esse exercício. Né? Você faz uma coisa que você está ajudando o seu filho, você está conversando naquele momento, está trocando, está conversando, gerando, né, aumentando o vínculo, aumentando o afeto, aumentando a troca entre aquelas pessoas. E isso é muito importante, a gente bate bastante isso na tecla. Né? Não, eu sempre falei isso, gente, traz o idoso para a rotina doméstica. Não é porque ele está idoso que ele tem que ser excluído de toda a rotina doméstica. Agora, mais do que nunca, eu vejo homens que nunca fizeram nada, tendo que fazer coisas, e até mesmo mulheres, né? A gente vê mulheres assim que sempre tiveram empregadas a vida toda e que agora estão sem empregadas, tendo que fazer as coisas da rotina doméstica. Então, trazer o idoso para essa rotina doméstica é bom para eles, né? Nesse momento. Outra tarefa assim boba é de pregador. Eu peguei um pregador e eu preciso que ele faça esse movimento de pinça para trabalhar os movimentos finos da mão e com o último dedinho, tá vendo? Eu fui trocando de dedo. Eu mesma não consigo com esse último dedinho aqui, eu tenho menos força, ó. Então, assim, uma brincadeira, vamos dizer, propõe para ele uma brincadeira boba e de distração que trabalha o movimento de pinça da mão. Aí eu já entro um pouco também na questão da família, porque nesse contexto, se a gente tem a mãe, o pai, né, 2 filhos novos, o idoso, é o momento aí que uma criança pode estar brincando, trocando com aquele idoso. Né? É o momento que tem interação, novamente, interação entre os membros daquela família, pode fazer uma disputa, uma brincadeira, tá ali naquele momento trocando informações, trocando uma conversa, trocando opiniões e fazendo uma atividade. Ao mesmo tempo que você pode falar para aquela criança que às vezes está muito ansiosa, muito nervosa, que está ali fechada, que está com um monte de adultos, sem ter um amiguinho para brincar, conversar, poxa, vamos brincar ali com o vovô, vamos ver quem consegue fazer mais, como é que seria o nome desse...
fazer mais movimentos assim com o pregador, enfim, vamos pintar primeiro o pregador, fazer um bichinho no pregador, e aí vamos fazer isso com o idoso, com o seu avô, com a sua avó, vamos fazer de alguma maneira, passar o tempo para essas duas pessoas, né? Enquanto está fazendo uma atividade muito importante. Exatamente. Tem outras atividades assim, que aí já entra mais no exercício físico, que você tem que também entrar numa tarefa de convencimento. Os meus idosos já são bem treinados nessa parte, eles já sabem que tem que fazer exercício físico, tem que se sentir ativo, movimentar. Então, eu sempre falo assim, vai na janela, vai olhar, vai na varanda, vai olhar a vizinhança. Segurando no parapeito da janela, ou então no parapeito da varanda, segura, levanta e fica na ponta do pé 20 vezes, né? Aquele movimento de panturrilha, né? Então, assim, faz 20 vezes aquele movimento. Tá segurando ali na janela, levanta a perna 10 vezes cada perna. E aí você vai brincando com aquele idoso, fala assim, vamos embora, vamos se sentir ativo, não sei o quê, né? Para distrair a cabeça. Pelo menos assim, se você separa 30 minutos 30 minutos não, porque eu quero 20 minutos de sol. Então você bota os 20 minutos de sol. Mas, ou então faz durante pegando sol ali, vai fazendo exercício. Mas se você separa 30 minutos do seu dia diariamente para se dedicar àquele idoso e falar assim, vamos fazer o exercício juntos, fica legal. Então levanta a perna, né? Levanta e senta de uma cadeira. Não faz isso do sofá, porque o sofá é mais baixo. Uma cadeira mesmo, a cadeira da sala de jantar, a cadeira da cozinha. Desde que seja firme, tá, gente? Porque tem cadeiras que não são firmes. Testa a cadeira antes. Você fala, vamos levantar e sentar da cadeira 20 vezes. E aí você vai botando aquela mente para funcionar e o corpo para se movimentar. Aí eu também peguei aqui, eu tô bebendo água, mas eu peguei uma garrafa d'água. A garrafa cheia, se a garrafa estiver vazia, você pode botar areia, feijão, alguma coisa assim. Mas a garrafa cheia, eu tô com uma outra aqui cheia, ela tem um pezinho, né? Então, assim, você enche a garrafa d'água e aí você pede para eles levantar, não sei se vai dar para ver, fazer esse movimento de bíceps. Eu botei meu braço, tá apoiado aqui na mesa e eu vou levantar e voltar com esse movimento. Ou então o movimento aqui, ó, levanta lá em cima e volta, lá em cima e volta. E aí você vai com coisas que você tem dentro de casa nesse momento de quarentena, você vai brincando de se exercitar com esse idoso. Gente, é igual criança. Não é igual criança, não gosto de comparar idoso com criança, mas assim, na questão de você precisa de criatividade para entreter esse idoso. Ah, mas ele não gosta de fazer exercício. Tá, pergunta para ele o que você gosta, né? E dessa maneira você começa a entrar com atividades com esse idoso, assim. Nesse momento, gente, não tem o que fazer, assim. Você precisa criar um vínculo, já que o nome é vínculos TCC, você precisa criar um vínculo com esse idoso e tentar entender esse idoso, e a partir daí você vai conseguir bolar na sua mente estratégias para distrair esse idoso. O exercício físico, gente, não é só distração, não. Ele é importante nesse momento, porque o idoso está muito restrito ali dentro de casa. Pode fazer aqui. A Natália, ela comentou, percebi que nesse momento, com o vírus, os idosos ganharam muita atenção dos familiares, mais ligações, cuidados, carinho e afeto. E é exatamente isso. Já a partir do momento que você toda a família tem que estar ali dentro daquela casa junta, ou caso, né, o idoso ele mora separado, esteja com um cuidador, ou enfim, você mora em outra cidade, é exatamente isso. Falar para aquele idoso, mostrar para aquele idoso a importância que ele tem para outras pessoas, que ele não é simplesmente o idoso, que infelizmente na nossa sociedade a gente acaba não valorizando tanto, né, a terceira idade. Então, assim, mostrar que ele é valioso, mostrar que a gente está muito preocupado com esses idosos, que eles são que eles fazem parte realmente desse grupo de risco e a gente não quer perder.
né? Não é porque, não, então só os idosos que estão tendo realmente efeitos graves do vírus, então tudo bem, os jovens não estão pegando esse vírus, ou então estão tendo só um resfriadinho. Mas não, é muito importante, a gente quer valorizar todas as vidas, né? Então, essa questão dos filhos estarem se voltando mais para esses idosos, está sendo um movimento muito bacana, está sendo um movimento muito legal. E a partir do momento que a gente começa a ter dicas, né, de profissionais de saúde para saber lidar melhor com essa fase, porque de fato a gente não sabe, a gente não nasce sabendo lidar com crianças, a gente não sabe, não nasce sabendo lidar com adolescentes, né, com os adultos, enfim. Então, a gente precisa realmente ter um profissional de saúde guiando um pouco a gente pra gente não fazer errado, ou pra gente talvez não fazer pior do que se não tivesse feito nada, né? Então, é bem bacana da gente entender a importância que tem para o idoso esse movimento de trazer ele para mais perto, né? Exatamente, assim. E as atividades... como que... Alguém perguntou aqui, como é que é... O que fazer na prática, a Renata... Renata, ela é neta da minha paciente. O que fazer na prática para distrair o idoso? Eu acho que é isso, é você tentar entender o que de fato ele está querendo ali, o que de fato ele gosta de fazer, né? O que de fato ele está interessado em fazer. Se ele não estiver interessado em nada, aí complica, mas você tem que motivar de alguma forma e você tentar adaptar aquela... ele gosta de ler. Então, assim, você já leu esse livro tal? Ele gosta de fazer crochê. Então vamos fazer crochê. Ele não gosta de nada disso, ele é um idoso que... alguém também falou assim, é difícil convencer a minha avó. Estava vendo aqui, Amanda. Difícil a minha avó se identificar com a terceira idade. Difícil essa aceitação. É muito difícil. Eu até brinco com meus pais. Muito no consultório, porque de fato, se a gente for pegar uma pessoa, né, que tenha seus 60, 65, às vezes até 70 anos, eles não têm um estereótipo de idoso, né? Eles se acham no sentido assim, eu me vejo como uma adulta mais velha, eu não me vejo como uma idosa, porque idosa é uma pessoa que já está mais corcundinha, que já usa uma bengala, que tem uma dificuldade no andar, que é rabugento, que é cheia de ruga. Não, e hoje em dia não é essa a realidade do idoso. O idoso, tanto que a gente até vê algumas pessoas falando da quarta idade, né? A gente tem a terceira idade, estão falando da quarta idade como realmente sendo a quarta idade aquela idade que é do idoso, né? E a terceira idade hoje em dia não, a terceira idade hoje em dia é um adulto mais velho. E é muito interessante essa situação, porque como que a gente vai falar, olha, realmente, você tem que encarar que você faz parte de uma faixa, né, uma faixa de etária que precisa, sim, ter mais cuidados. Mas se a gente for parar para pensar, tem pessoas mais novas com comorbidades que também estão na faixa de risco, né? Então, mais importante do que a gente focar na idade em si, é no cuidado, né, no preservar aquela pessoa. Mas eu brinco com a minha mãe e com meu pai, porque a minha mãe, às vezes eu falo assim, mãe, você se esquece que você já é idosa. Apesar da sua mente não ser uma mente de idosa, vamos dizer assim, o seu corpo é. E eu falo, o corpo da gente não mente. O nosso corpo entende que nós somos idosos, né? Por mais que a nossa mente não seja. Exatamente. Não tem limitação. E aí você tem que encarar essa nova realidade, assim, é realmente complicado, mas é o que mais acontece. A Tereza Moreira está falando que ela tem um companheiro em grupo de risco, que mesmo não sendo idoso, elas têm os mesmos cuidados, exatamente, é o que a Duda falou. Exatamente. Então, assim, você se manter ativo. E a atividade que eu falei agora, na verdade, serve para todos que estão assistindo essa live. Aí eu foco em idoso porque é onde eu trabalho. Mas, assim, nesse momento de quarentena, quando a gente não tem academias abertas, a gente tem que se adaptar e fazer as atividades dentro de casa. E nesse você bota os idosos juntos, né? Até onde eu posso ir com aquele idoso? Até onde o corpo dele permite. Né? Tem atividades que você não vai conseguir, que ele não vai conseguir levantar e sentar sozinho, você vai ter que ajudar, ou então ele nem vai conseguir levantar e sentar. Mas uma atividade com a garrafa como peso, uma atividade como pregador, um catar feijão, um
um tá sentado e levantar a perna, abaixar a perna, levantar a perna, abaixar a perna, mexer os pezinhos, isso ele consegue. Então, assim, nesse momento, o que é importante, gente, mais do que fazer o exercício bem executado, vamos dizer assim, é você fazer alguma coisa. É você se movimentar, é você botar esse corpo para mover dentro de casa. Quem tem a possibilidade de ter um quintal é maravilhoso, faz uma caminhada no quintal, vai e volta, propõe ele, desafia. Tem alguns idosos que gostam de ser desafiados, isso aí depende do idoso, né? Eu tenho um idoso que ele adora desafio. Quando eu falo para ele, duvido que você vá lá e volta, ele fala, duvida? Aí ele vai. Então, assim, depende do idoso, né? Então, você... Aí que entra também, você conhecer esse idoso. O idoso é seu, está na sua família. Então, você tem que conhecer esse idoso e saber o que ele gosta, o que ele não gosta, como convencer, como não convencer, né? E aí isso, porque assim, até por isso que a gente pensou muito nessas duas vertentes, com saúde mental e saúde física, porque elas caminham, literalmente, né? Elas caminham juntas, né? Se você está se sentindo bem, né? Se tá tendo endorfina no teu corpo, se você está se sentindo, né, assim, com energia, obviamente, isso vai, de alguma maneira, ter um efeito na sua mente, né? No que você pensa sobre você, em como você está se sentindo, em como que você vai responder ao dia a dia, né? Você trouxe várias questões aí que entram muito nessa parte da saúde mental, né? Primeiramente, fazer atividade física, obviamente, ela está extremamente, assim, relacionada ao bem-estar mental. Né, a pessoa que está está se sentindo ativa, está se sentindo confortável, está se sentindo bem, ela vai se sentir mentalmente bem. Ela vai ter muito mais energia para realizar uma tarefa cognitiva mais desafiadora, ela vai se sentir mais capaz de realizar ou de fazer alguma coisa diferente, né? Então, assim, nesse momento agora, óbvio que a gente fala isso num sentido geral, mas no momento de agora, a gente, como você trouxe antes, né, na televisão, às vezes a gente está focando em coisas que não vão ser estimulantes para a nossa mente, vão trazer muito mais malefício, né? Vão trazer sintomas ansiosos, sintomas depressivos, podem desencadear, né, problemas, questões que às vezes estavam lá guardadinhas e que agora, nesse momento, vão gerar um pânico, vão gerar uma crise. Né? Então, é importante que a gente olhe para essa atividade física ou para outras atividades no nosso dia a dia que realmente acrescentem a gente. Eu fico assim muito boba de ouvir pessoas falando que não sabem o que fazer dentro de casa. Eu não tenho o que fazer 24 horas dentro de casa. Eu falo, meu Deus do céu, o que mais a gente sempre pediu, né, na nossa vida é tempo. Tempo para estar mais com a família, tempo para arrumar, sei lá, o armário, para arrumar a casa, tempo para fazer aquele almoço com a família ali reunida, tempo para ler um livro, tempo para jogar com os meus filhos. Caramba, por que você não está fazendo isso? Né? Por que esse tempo que a gente está tendo não está sendo utilizado, não está sendo visto de uma maneira positiva? Poxa, durante manhã, tarde ou noite, óbvio que durante a nossa rotina, tem coisas que a gente realmente precisa fazer, café da manhã, almoço, jantar, passar uma vassoura em casa, fazer uma limpeza maior, mas tá todo mundo dentro de casa, vamos transformar essas atividades em coisas prazerosas que vão unir aquela família. Ó, enquanto você tá varrendo lá, eu tô arrumando aqui, eu tô fazendo a comida ali, e o fulano tá arrumando a cama lá. Né? Então vai ser muito mais rápido. Depois do almoço a gente vai sentar aqui, a gente vai jogar xadrez, vai jogar dama, vai jogar um jogo de tabuleiro, vamos assistir um filme, depois quando terminar a gente senta e discute sobre esse filme, vamos assistir um jornal que não esteja falando sobre coronavírus, ou então vamos assistir uma reportagem, algum programa diferente, vamos discutir a respeito desse programa, né? Isso daí é uma atividade que vai te estimular mentalmente, vai unir aquela família e vai fazer o tempo passar muito mais rápido, aumentando os vínculos entre aquelas pessoas que estão dentro de casa, né? Então, poxa, por que é tão difícil? Talvez porque a gente não saiba como
aproveitar esse tempo que está sendo dado para a gente. Óbvio que isso daqui, o que a gente está falando, são em casos em que esses idosos ou essas famílias, elas têm o privilégio realmente de ficar em casa, não tem preocupações tão grandes no sentido de, caramba, eu preciso sair para trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu tô sem isso, aquilo outro. Porque aí são outros casos que, de fato, a gente não tem como falar, fica assistindo um filme na televisão enquanto a pessoa está preocupada se vai conseguir pagar uma conta no final do mês. Mas dá pra gente equilibrar as coisas, até pra gente pensar com mais clareza, né? Caramba, se eu tô muito preocupada, e até ontem estava tendo no meu outro grupo de trabalho, que é o Mente Sênior, a Bárbara e a Cristina, elas estavam falando sobre a ansiedade no idoso. Né? Então, a Cristina falou um negócio que assim, eu falei, gente, como que eu nunca tinha pensado nisso, até mesmo para quando der aula, eu falar a respeito. A preocupação, a gente se ocupa previamente de alguma coisa que pode ser que nem aconteça, né? Então, quando a gente fica muito preocupado com alguma coisa, a gente acaba não pensando em soluções, em coisas que a gente pode fazer agora, em perguntar para outra pessoa sobre aquilo, a gente fica tão fechado naquilo que a gente realmente não tem uma claridade de pensamento. Então, vamos relaxar, vamos fazer uma meditação. Isso hoje em dia assim está sendo muito discutido para a população, o quão fácil e acessível é a meditação. Você vai no YouTube, coloca uma meditação, fecha os olhos, deita na cama, senta no sofá. Pode ser feito isso em família, todo mundo para um tempo para relaxar, para se reconectar, né, para pensar um pouco no seu próprio corpo, para ver o que o próprio corpo está querendo, está pedindo, né, é um momento que a família pode estar ali junta, passando um tempo e também se energizando, trabalhando questões interiores, né, que talvez sejam necessárias para cada um. Respiração, trabalhar a questão da respiração, Esqueci né? de falar isso. Respirar de uma maneira mais tranquila, fazer exercícios. Na psicoterapia a gente trabalha bastante com esse tipo de estratégia, né? Se está sentindo ansioso, está achando que as coisas não estão funcionando direito, não vai dar certo, isso, aquilo outro, para, respira, inspira e depois expira bem tranquilamente até o momento que você consiga se concentrar no seu próprio corpo. Eu esqueci de falar dos exercícios respiratórios, mas o exercício respiratório realmente, ele além de combater a ansiedade, ele tem também uma função respiratória ali bem específica, né? De você abrir aqueles alvéolos, abrir esse pulmão, de você fazer o ar entrar mais, né? O idoso já tem... Por que o idoso está morrendo tanto de Covid também 19? Por causa justamente ele já tem um pulmão mais restritivo, que a gente chama, né? Um pulmão já mais endurecido, né? Porque o nosso pulmão ele tem uma certa elasticidade, enfim, vamos dizer assim. O idoso já tem esse pulmão mais endurecido e mais restritivo. Então, quando ele pega uma doença como a Covid, né, 19, o pulmão dele, ele não tem pulmão, vamos dizer... vou tentar explicar um explicativo assim mais bobo. Sim, ele não tem um pulmão ali para combater essa doença. A mesma coisa com os fumantes, a mesma coisa com outras pessoas que já têm uma comorbidade pulmonar. Então, assim, o exercício respiratório, além da função psíquica, ele traz essa função também de manter esse pulmão mais aberto, né? Você trabalhar a musculatura pulmonar, né? Trabalhar o pulmão. Uma coisa que eu queria falar, Duda, que você falou, mas assim, o físico, ele anda colado com o mental o tempo todo, principalmente na terceira idade. Quando eu fiz a pós em gerontologia, eu tive muito mais aula de psicologia do que de fisioterapia em si, né? Porque a gente precisava entender muito mais a mente daquele idoso do que exatamente o corpo. O corpo é o que é? O corpo envelhece. Você tem que saber que é isso. Ponto. Então, eu tive muito mais aulas com psicólogas do que com fisioterapeutas, exatamente por isso, né? A psicologia na terceira idade, eu acho que eu acho que todo idoso devia fazer algum tipo de terapia, né? Eu sempre falo, as terapias em grupo, a terapia individual, ele necessitava fazer esse tipo de terapia, né?
Eu Uma sempre das coisas que falei a isso. gente escuta muito é que assim, já era, não tem mais tempo, agora não tem o que mudar, eu já sou assim, não adianta mais. Isso é uma grande inverdade, né? O tempo todo a gente tem direito, pode e deve repensar as nossas atitudes, o que a gente sente, o que a gente pensa e tentar melhorar de uma maneira geral, né? Como ser humano, enfim. A gente tem 1 minuto para finalizar a live. Então, assim, vou pedir para você fazer um fechamento rapidinho aí de tudo que você falou. Então, gente, um 40 minutos. fechamento rápido 40 segundos. botar o idoso para se movimentar de algum jeito e buscar uma atividade que dê prazer a ele. É isso, gente. E também falar que eu tô lá no Instagram, Mário Diniz Físio. Qualquer dúvida, quem quiser continuar essa conversa, a gente troca uma ideia. E seria muito bacana de você dar esses exemplos desses exercícios, né? Que podem ser feitos em casa, para que a gente possa, né, fazer da melhor maneira possível, né? Eu agradeço muito a sua participação aqui, estreando as nossas lives, né? Espero que a Eu que gente possa agradeço. conversar também com os outros grupos, né? Lives você faça também para falar a respeito. E agradeço também que esteve aqui.